pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente calcula a área de alguns quadriláteros em figuras 3D, tá? O primeiro que a gente vai falar aqui é o tronco da pirâmide. Deixa eu pegar a apostila aqui para vocês verem. Acompanhe aí com vocês também. Mas essa daqui é a representação do quadrilátero, né? Que é um tronco de pirâmide regular. Percebam que nós temos que o tronco de pirâmide ele é formado por bases, né, por duas bases e pelas suas laterais, que são 4 laterais, certo? São 4 figuras geométricas que compõem a lateral, tá? Ao fazer essa observação, o que a gente percebe? Que essas bases aqui, tanto a base superior quanto a base inferior, elas são quadrados, tá? E essa lateralzinha aqui, é um trapézio, certo? Então, para formar um tronco de pirâmide regular, nós temos dois quadrados, tá? Um de área maior, aqui embaixo tem a área maior, aqui tem a área menor, e quatro trapézios iguais, tá? Formando a sua lateral, certo? Então, vamos ver aqui, o que nós temos para calcular a área do tronco da pirâmide. Lembra que a professora falou na sala que para esses quadriláteros nós temos que fazer a área deles separadas, né? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Fazer a área da base inferior, fazer a área da base superior, a área lateral, né, que seria correspondente para 4 desses daqui, e só assim a gente soma tudo para aí sim nós termos a área total, que seria a área do tronco da pirâmide, certo? Então, para nós calcularmos uma área desses quadriláteros, nós temos que fazer separadamente o cálculo de cada área. Como fazer separadamente? Identifica quais são as faces, né, que compõem esse quadrilátero e assim faz a área separada de cada face e depois junta tudo para fazer a área total do sólido, tá? Então vamos lá. Para a área do tronco da pirâmide, o que nós vamos ter? A área da base superior somada com a área da base inferior somada com a área lateral. Como que a gente vai calcular isso? A área das bases, lembrem-se que as bases são quadrados, tá? A área do quadrado é dada por L ao quadrado, que seria o lado ao quadrado, ou lado vezes lado, certo? E a área lateral é dada por um trapézio, né? E essa daqui é a formulinha do trapézio, da área do trapézio. Bzão mais Bzinho vezes altura dividido por 2. Lembrem-se, pessoal, que a base superior ela tem medida diferente da base inferior, tá? Apesar de ambas serem quadrados, a base superior é maior que a base inferior, tá? Opa, perdão, ao contrário. A base inferior é maior que a base superior, tá? Então, aqui as medidas são diferentes, mas o cálculo da área é o mesmo. E aqui, pessoal, para a área lateral, quando vocês forem fazer a área total, tem que lembrar que aqui vai ser 4 vezes essa área aqui. Por quê? É um quadrilátero, certo? Então, tem um trapézio, 2, 3 e 4 aqui, tá? Então, quando você for fazer esse cálculo da área da pirâmide, vai ter que ser base superior mais base inferior mais 4 vezes a área lateral, certo? Que é dada por essas formulinhas aqui. Agora vamos falar de um outro quadrilátero, que é o paralelepípedo não retângulo, tá? Tem até o exercício aqui como base, né, para vocês fazerem. Isso tudo eu tô tirando lá da aula 30, que é da página 130, certo? Então vamos lá, pessoal. O paralelepípedo não retângulo. Por quais faces eles são formados? Reparem que aqui, nós temos um retângulo, certo? Aqui do lado
é um quadrado, né? E aqui, ó, reparem que é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Eu até desenhei aqui, ó, separadinho, mas percebam que, lembra na sala que a professora falou que ele é um pouquinho inclinadinho, um pouco penso pro lado? Então, reparem aqui, ó, que realmente ele é um pouco penso pro lado, tá? Quer dizer que esse lado aqui, ó, ele não é reto igual ao retângulo, tá? Por isso que é paralelepípedo não retângulo, certo? Então, nós já descobrimos, né, quais são as faces que constituem esse quadrilátero paralelepípedo não retângulo. Uma coisa a se observar é que é assim, pessoal. Aqui, a área lateral, diferente do tronco de pirâmide, essa área lateral ela é formada pelo quê? Dois paralelogramos, que seria correspondente a essa face aqui e a face de trás, tá? E essa face quadrada aqui, ó, certo? Tem uma face quadrada aqui, tem uma face quadrada aqui, certo? Não podemos fazer confusão, porque a área do paralelepípedo não retângulo é diferente, tá? Então, vamos ver aqui. Como que a gente vai calcular a área total? É a área das bases mais as áreas laterais, que resulta na área total. Vamos lá. A área da base, reparem, novamente, que é um retângulo, certo? Então, a base vai ser dada pela área do retângulo, que é lado vezes lado ou base vezes altura, tá? A área lateral, uma delas é dada pelo quadrado, tá? Então, a área lateral vai ser lado vezes lado ou L ao quadrado, né, por se tratar de um quadrado. E, para finalizar, tem essa área aqui do paralelogramo e essa daqui do paralelogramo. A fórmula dessa área do paralelogramo é dada por base vezes altura, tá? Lembrando, pessoal, ó, até aqui no exercício, nós temos duas faces para cada, né? É duas faces que correspondem à base, duas faces que correspondem aqui ao paralelogramo, que seria a frente e atrás, e aqui duas faces quadradas, né? Que seriam, vamos supor, os lados aqui, né? As que seriam os lados, né? Que estão voltadas para os lados, vamos dizer assim. Que são os quadrados, tá? Então, ó, quando a gente for fazer o cálculo da área, por exemplo, aqui nesse exercício, a gente sempre tem que fazer duas vezes essa área, tá? Por quê? São duas bases, dois retângulos, dois quadrados e dois paralelogramos, tá? Então, para a área total, tem que lembrar de sempre multiplicar por duas vezes cada uma dessas áreas aqui, para só depois fazer o cálculo da área total, que seria somando tudo isso, certo?